Em maio de 2022, ocorreu uma audiência pública no Congresso norte-americano, quase um ano após a publicação de relatório com mais de 140 casos de fenômenos aéreos não identificados, dos cerca de 400 casos que pilotos militares relataram observar desde 2004. Destes casos, 18 relatos são de padrões incomuns de movimento ou de características de voo, como objetos que aparecem voando sem nenhum tipo de propulsão ou superfícies de controle de voo e com velocidade e capacidades de manobra muito acima da tecnologia atualmente disponível. Um desses relatos trata de avistamentos que ocorreram em 2 semanas do ano de 2004 durante manobras do grupo de ataque do porta-aviões Nimitz, da Marinha norte-americana. Primeiramente, radares registraram um objeto que se deslocou de uma altura de 25 mil metros para 6 mil metros em menos de 1,5 segundos, sem qualquer ruído. Posteriormente, pilotos de caças, em um céu com perfeitas condições de visibilidade, avistaram um objeto sólido de cerca de 12 metros de comprimento, pairando a 50 metros sobre o oceano, sem janelas, sem asas, sem motores visíveis, fazendo manobras impossíveis e desaparecendo em hipervelocidade. Depois, foi gravado este vídeo que o Pentágono tornou público em 2017. Oh my gosh, dude. Wow, look at him fly. A audiência foi a primeira em 50 anos e contou com a participação do subsecretário de Defesa dos Estados Unidos para Inteligência e Segurança e do vice-diretor de Inteligência Naval da Defesa Americana. Seguem alguns trechos com legendas. More than 50 years ago, the U.S. government ended Project Blue Book, an effort to catalog and understand sightings of objects in the air that could not otherwise be explained. For more than 20 years, that project had treated unidentified anomalies in our airspace as a national security threat to be monitored and investigated. In 2017, we learned for the first time that the Department of Defense had quietly restarted a similar organization tracking what we now call unidentified aerial phenomena, or UAPs. Last year, Congress rewrote the charter for that organization, now called the Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, or AIMSOG for short. Today, we will bring that organization out of the shadows. For too long, the stigma associated with UAPs has gotten in the way of good intelligence analysis. Pilots avoided reporting or were laughed at when they did. DoD officials relegated the issue to the back room or swept it under the rug entirely, fearful of a skeptical national security community. Today, we know better. UAPs are unexplained, it's true, but they are real. We know that our service members have encountered unidentified aerial phenomena. And because UAPs pose potential flight safety and general security risks, we are committed to a focused effort to determine their origin. Among the most fascinating questions are these phenomena that we can measure. That is, instruments report there is something there. It is not the human eye confusing objects in the sky. There is something there, measurable by multiple instruments, and yet it seems to move in directions that are inconsistent with what we know of physics or science more broadly. Do we have an example? Can you cite a specific example of an object that can't be explained as having been human-made or natural? I mean, the example that I would say that is still unresolved, that I think everyone understands quite well, is the 2004 incident from Nimitz. We have data on that, and it simply remains unresolved. Does not mean it resolves to being something, right, that is easily explainable or difficulty, or well, obviously it resolves to being something that is difficult to explain. Mm-hmm. But I can't point to something that definitively was not man-made, but I can point to a number of examples in which remain unresolved. Gotcha. Além da sessão pública, ocorreu uma sessão fechada, da qual obviamente não há vídeos públicos. Esses relatos somam-se a inúmeros outros em todo o mundo. Mas o objetivo deste vídeo não é tratar do fenômeno OVNI em si, e sim considerar opções tecnológicas que expliquem a velocidade e capacidade de manobra demonstradas por estes objetos. Ambas as questões são muito intrigantes. Antes de prosseguirmos, 2 alertas. O primeiro é que não trato do tema sob a ótica de nenhuma corrente mística, seja da índole que for. O segundo é que, por outro lado,
não sustento visões céticas que decretam ou dizem qual a maneira correta de interpretar o fenômeno OVNI, ou que o negam, lembrando os cientistas do passado que zombavam dos relatos de meteoritos dizendo: pedras não caem do céu porque no céu não há pedras. Como nota, vale mencionar que, apesar de haver registros escritos da queda de meteoritos desde 1064 a.C., e inúmeros relatos de testemunhas ao longo dos séculos, a realidade dos meteoritos só foi aceita pela ciência em 1803, quase 3.000 anos depois do primeiro registro escrito. Em 26 de abril de 1803, meteoritos caíram em uma cidade francesa, finalmente convencendo os céticos da Academia Francesa de Ciência e os astrônomos do mundo que antes diziam que os meteoritos eram uma superstição medieval ou contos da carochinha. Parece que os membros da Academia Francesa não precisaram perguntar ao governo ou a alguma agência de segurança nacional se podiam publicar seu relatório. Assim, sobre o tema do vídeo, apenas analiso relatos, informações pesquisadas, correlacionando dados de forma lógica para identificar possíveis soluções tecnológicas em relação aos registros de objetos voadores não identificados. Em vídeo anterior, tratei de possível tecnologia fora dos limites da física atual que permitisse o voo interestelar. Agora, veremos qual tecnologia tornaria possível o voo dentro da atmosfera com as capacidades demonstradas pelos OVNIs. A atmosfera da Terra tanto favorece quanto se opõe ao voo. Sua densidade permite o voo desde pássaros, balões, dirigíveis e aviões a partir da sustentação que proporciona. Por outro lado, a atmosfera oferece resistência ao deslocamento de veículos, o que é progressivamente mais notável quanto maior for a velocidade. Por exemplo, a aeronave de reconhecimento SR-71 era de titânio, pois atingindo até 3.600 km por hora, a compressão e a fricção do ar geravam temperaturas das superfícies externas que variavam de 240 a 565 graus Celsius. Os veículos de reentrada são um exemplo ainda mais dramático. A partir destas peculiaridades, a pergunta que poderíamos fazer é: como conseguir considerar estas características para obter sustentação e altas velocidades similares às demonstradas pelos OVNIs na atmosfera? Para começarmos a entender possíveis soluções, consideremos exemplos em um meio de maior densidade: a água. Há muito tempo, os militares pesquisam como fazer submarinos e seus torpedos se deslocarem mais rápido. Uma das pesquisas a respeito é a chamada supercavitação, sendo cavitação a formação de cavidades ou baixa pressão dentro da massa líquida. A técnica para a supervelocidade subaquática é cercar o torpedo ou submarino com uma nuvem de gás renovável, para que a água fique quase fora de contato com a superfície do objeto, reduzindo assim drasticamente o arrasto apresentado pela água. Torpedos que empregam a técnica de supercavitação utilizam um motor de foguete de combustível sólido. Para alcançar alta velocidade, o torpedo elimina o arrasto vaporizando a água à sua frente, desviando parte do escapamento quente do foguete para sair pela frente do torpedo, criando uma fina bolha de gás e, consequentemente, reduzindo em muito o arrasto. Modelos existentes há décadas na Rússia atingem 370 km por hora submersos. Existem pesquisas que consideram velocidades muito maiores e que não consideram gases provenientes de combustão para obter a supercavitação e o aumento de velocidade de submarinos. Então, como poderíamos aplicar um princípio semelhante no ar e não na água? Na década de 1950, foi publicado um livro relatando eventos em que o autor, ao viajar a trabalho pelo interior do Brasil, avistou discos voadores e teve contato com seus tripulantes. O relato descreve princípios básicos de deslocamento dos discos dentro da atmosfera e como atingem velocidades extremas. As informações fornecidas lembram a supercavitação, mas vão muito além. A técnica empregada envolve a formação de baixa pressão e vácuo em diferentes intensidades e direções em relação ao disco. Vamos analisar como isto se aplica à questão e como o vácuo pode ser obtido e direcionado na atmosfera. A pressão atmosférica ao nível do mar
é aproximadamente 1 kg/força por centímetro quadrado. É a pressão da coluna de ar da atmosfera que atua sobre 1 centímetro quadrado. Então, uma superfície de 1 metro quadrado está sob a pressão de cerca de 10.000 kg/força. Como a pressão atmosférica atua por todos os lados, no interior de volumes e de corpos orgânicos, não a percebemos. Mas, se, por exemplo, ocorrer vácuo dentro de um tanque, a pressão atmosférica faz isso. Porém, se fosse possível manter uma bolha de vácuo na parte superior de uma chapa de metal de 1 metro quadrado, esta seria impulsionada para cima, podendo erguer 10 toneladas. Para fazer a chapa de metal pairar no ar em determinada altura, bastaria regular a intensidade da bolha de vácuo. Compreendido isto, vejamos como produzir áreas ou bolsões de vácuo em ambientes abertos. Sabemos que o ar atmosférico tende a ter carga neutra, mas é facilmente ionizado, com suas moléculas adquirindo uma carga negativa ou positiva ao ganhar ou perder elétrons, o que se observa mesmo em cachoeiras. A ionização do ar por meios naturais é causa de inúmeros fenômenos atmosféricos, mas especialmente da formação da ionosfera da Terra, a partir das emissões de radiação ultravioleta e raio-x provenientes do Sol, além dos raios cósmicos. Existem ainda experimentos tecnológicos de propulsão por vento iônico. Neste caso, o ar é ionizado pelo emprego de altas voltagens e é atraído para gerar o vento iônico. Esta técnica, contudo, até agora não gerou empuxo suficiente para veículos aéreos de transporte. Porém, sendo possível ionizar o ar artificialmente, qual seria o meio para, em vez de produzir vento iônico, gerar bolsões controlados de vácuo na atmosfera? Por incrível que possa parecer, os recursos tecnológicos fundamentais para isto existem desde o século XIX, porém não foram considerados em um arranjo que resultasse em algo semelhante ao que foi descrito no livro de 1957. Os relatos no livro mencionam os raios catódicos para gerar o vácuo na atmosfera. Talvez alguns não se lembrem, mas há poucos anos todos os televisores, monitores de computadores e de radares utilizavam os chamados tubos de raios catódicos, que foram substituídos pelas telas LCD e outras. Mas os tubos primitivos para gerar os raios catódicos existem desde 1858, e pesquisas posteriores resultaram na descoberta do elétron, dos raios-x, lâmpadas de neon e outras formas de iluminação. Ainda em 1888, Philip Lenard conseguiu fazer que os raios catódicos se propagassem para fora dos tubos de vácuo em que são gerados e adentrassem no ar atmosférico. Entre outros efeitos, verificou uma forte ionização que parecia abrir um túnel no ar atmosférico fora do tubo. O relato do livro informa, porém sem especificar detalhes, que os discos voadores utilizam emissores de raios catódicos em todo o seu perímetro. Uma vez ionizado, o ar é absorvido pelo potencial elétrico da atmosfera, resultando em uma bolha de baixa pressão ou de vácuo em qualquer direção. Um veículo no formato de disco com 20 metros de diâmetro tem uma área de 3.141.000 centímetros quadrados, o que equivaleria ao empuxo de quase 3.200.000 kg/força, a pleno vácuo ao nível do mar. Criando-se baixa pressão na parte de cima do disco, faz com que pairem sem nenhum esforço. Ao criar vácuo, faz com que se desloquem verticalmente em hipervelocidade. Para o deslocamento horizontal, o vácuo em alguma intensidade deve ocorrer lateralmente na direção desejada. Forma-se um túnel desimpedido no ar atmosférico, que, além de não oferecer nenhuma resistência ao avanço do veículo, causa o seu movimento em velocidades extremas, que são reguladas pela intensidade do vácuo formado, sem a necessidade de outra propulsão, sem motores de qualquer tipo, sem ruído, sem estrondo sônico. É dito que as emissões de raios catódicos do disco são nocivas e mesmo letais se alguém se aproximar do disco, o que se entende seja durante o pouso e decolagem, mas que no interior do disco não há qualquer radiação. Porém, não existe nenhuma informação de como os efeitos de tremendas acelerações e desacelerações não causam danos em corpos orgânicos, assunto que talvez seja tema de outro vídeo aqui neste canal. Sendo possível, esta técnica teria inúmeras aplicações, não só no transporte, como na geração de energia, possibilitando um mundo totalmente diferente.
Mas, assim como estamos, qual seria o primeiro emprego prático que se daria a esta tecnologia, senão a guerra e o assassinato de populações indefesas? A lógica torna óbvio que civilizações de outros mundos, que, como tudo indica, dominam esta tecnologia e outras totalmente incompreensíveis para nós, não têm os mesmos valores e motivações que nós aqui na Terra, pois, se tivessem, nada que pudéssemos fazer impediria de sermos destruídos em apenas alguns segundos. Sua existência, além de proporcionar inúmeras reflexões em relação ao caminho e ao destino da humanidade, pelos atos que temos praticado, comprova que podemos nos superar como indivíduos para criar algo digno de ser chamado de civilização. Deixe seu like, inscreva-se e comente para ajudar no crescimento do canal. Até o próximo vídeo.